Olá, pessoal! Estamos novamente aqui num podcast, um podcast importante, novo, né? Um tema que eu considero de alta relevância em qualquer implantação de sistema de gestão. Vamos falar como que o processo de calibração de instrumentos, né, toda a gestão de dispositivos de monitoramento e medição pode fazer você ganhar dinheiro, você melhorar o teu processo e isso ser revertido em recursos financeiros. Eu tenho aqui, obviamente, o Neville para a nossa conversa. Neville Fusco, por gentileza. Opa, bom dia, galera, bom dia. Que prazer estar aqui com você, Ivo, com a SG4, falando um pouquinho desse assunto que é minha paixão de vida, né? Como a gente transforma a medição em resultados. Com certeza, Neville, muito obrigado. O Neville é um amigo, um profissional que eu já conheço já de um tempo, já dessa parte de calibração, uma referência no Brasil, tem muito conhecimento nesse segmento. É um profissional que está conectado ali à empresa ForLogic, né? Porque ele é hoje o executivo do MetroX, que é uma ferramenta que, inclusive, nós usamos e a gente gosta muito. E, Neville, eu vou te pedir que se apresente rapidamente para o público, a sua formação, a sua história, para a gente seguir aqui com o nosso podcast. Legal, gente. Então, primeiro, prazer novamente estar aqui. Eu já fiz alguns projetos com a SG4, inclusive, né? Como consultor na época. E eu atuo aí com metrologia desde o século passado, vamos colocar assim, né? Desde a minha formação técnica até o meu mestrado em engenharia mecânica na área de metrologia e instrumentação, junto à Fundação CERT, na Federação Santa Catarina. E nesses últimos 10, 15 anos aí, atuando como consultor, palestrante, professor, fui proprietário de um laboratório acreditado no Inmetro, avaliador do Inmetro. Então, e agora como executivo do MetroX, trazendo a tecnologia aplicada à metrologia, né, para que isso possa transformar o resultado dos clientes da ForLogic e, obviamente, do Brasil como um todo, né? Então, sou um cara apaixonado pela engenharia, apaixonado pela metrologia, e eu ajudo, né, costumo dizer que profissionalmente eu ajudo as empresas a resolver problemas que elas não sabiam que tinham através da tecnologia, da qualidade, da metrologia, do conhecimento tecnológico aplicado na prática, na realidade, né? Então, transformando a medição, que é a busca de conhecimento, a primeira etapa do conhecimento, em resultados práticos reais para o negócio, em lucratividade, em produtividade, em rentabilidade para o negócio. Muito legal, Neville. Você vê, né? É uma história de vida baseada nesse conceito. Eu acho que nesse segmento técnico, porque hoje não é comum a gente ter tantos especialistas nisso. Imagina que eu estou na área de qualidade de gestão há muitos anos, e é difícil você achar um profissional que tenha profundidade nesse assunto. Algumas pessoas conhecem bem, mas quem é da área técnica vive em laboratório e não faz essa gestão. Exatamente, que eu acho que você tem muito conhecimento na parte de gestão, não é por acaso que você está conectado à ForLogic, ou Qualiex, ou MetroX, porque você tem esse conhecimento. Neville, eu vou começar com uma pergunta, né? Vamos lá. Sim. Primeiro, rapidamente, né, para quem é o nosso ouvinte aqui, nas suas palavras, o que é gestão de calibração? Rapidamente, para a gente depois entrar. Legal. O que é calibração? Eu vou te fazer uma provocação respondendo, tá? A gente não faz gestão de calibração. Isso é um erro crasso, conceitual. A gente faz gestão de processos de medição. Legal. Ok? Então, esse é o primeiro ponto, né? A calibração é uma etapa dentro de uma gestão de processos de medição que eu tenho para verificar o desempenho do meu instrumento naquele momento, naquela condição, né? Eu costumo dizer que é um exame de análise clínica da saúde do seu instrumento, ok? Legal. E que a saúde dele se deteriora ao longo do tempo porque você usa ele, assim como nós, né? A gente vai adoecendo, vai ficando mais velho, né? As coisas não funcionam como deveria, né? O equipamento também. Então, a calibração é um momento que eu olho para o instrumento com uma forma mais profunda, faço uma análise técnica mais profunda. Mas isso é suficiente para dizer que eu tenho gestão dos meus processos de medição? Não é. Ok? Lamentavelmente, a gente ainda associa nas empresas, no controle de qualidade, na área de gestão, na garantia da qualidade ou na gestão da qualidade, né? Até comentei recentemente aqui, a gente passou pela história, né, da inspeção, controle, garantia, gestão, só a gente esqueceu que continua a coisa. Então, a gente está muito preocupado com a gestão, mas a gente esquece que a gestão depende da inspeção lá embaixo. Perfeito. E inspecionar algo é medi-lo, né? E aí vem a gestão do processo de medição, ela permite que você tenha qualidade de resultado de medição. Esse é o grande objetivo, né? Então, calibrar um instrumento garante que eu tenha qualidade de resultado de medição? Não. Tá? Por que não? Porque você pode estar calibrando um instrumento que nem serve para o seu processo.
É muito comum chegar nas empresas e falar assim, mas tá, você mandou calibrar? Mandei calibrar no laboratório acreditado. Não, aqui, ó o login do Inmetro. Aí eu vou olhar a especificação da qualidade do produto. A partir da qualidade do produto, eu defino o requisito de medição mínimo necessário para eu ter capacidade de medir esse produto e observo que aquele instrumento não serve para aquele processo. Ok? Então, adianta eu calibrar esse instrumento? Não, não adianta. Aí entra no que você falou, né? Chega um auditor que não tem conhecimento, ele quer ver um certificado, ele não entende que tem uma relação entre a qualidade do produto, a inspeção, o controle, e ele acaba aceitando aquilo, dando uma conformidade que está muito longe de ser conforme. Né? Então, esse é um conceito que nós temos que ter muito claramente. O que nós buscamos fazer é gestão de processos de medição, e não gestão de instrumentos, não gestão de calibração. A calibração é parte deste processo de medição, uma das etapas que nós cumprimos para realizar esse processo de medição. De maneira geral, Neville, quais são as etapas do processo, de você garantir um dispositivo funcionando de uma forma adequada? Se você fosse falar aqui para a gente, quais são mais ou menos as etapas aqui? Eu vou colocar o seguinte, a primeira e talvez mais importante é a seleção adequada de um instrumento. Tá? Então, saber selecionar um instrumento para o requisito que eu quero de produto ou de processo é a primeira coisa que eu tenho que enxergar. Então, vou dar um exemplo bem prático para você. Tá? Eu preciso, por exemplo, estabelecer uma medida de monitoramento de temperatura de vacinas a 2 a 8 graus Celsius. Então, quando eu olho essa faixa especificada, nacional, internacionalmente, isso é o que a gente entende de tolerância, intervalo de tolerância, requisito de processo, requisito de qualidade, vamos dar um nome que a gente quiser. Mas a partir do momento que eu defini o que eu espero de algo, ou seja, a variabilidade que eu preciso enxergar é de 2 a 8. Eu tenho que ter um instrumento capaz de enxergar essa variação. Então, se eu compro um termômetro que tem uma precisão de mais ou menos 2 graus Celsius, eu não sou capaz de enxergar a variação. Eu não sei o que é variação de processo, o que é variação de instrumento. Ok? Perfeito. Então, por que isso, Ivo? Porque o que eu enxergo na vida real é a combinação dos dois. Perfeito. O meu produto varia, o meu instrumento varia. Para medir o meu produto, eu preciso usar o meu instrumento. Então, eu enxergo na vida real, no controle de qualidade, a combinação da variação do instrumento com a variação do produto. Se eu não souber diferenciar isso de alguma forma, se eu não tiver capacidade de identificar isso no dia a dia, o que é variação de instrumento, o que é variação de produto, eu vivo num caos da qualidade. Eu não sei a minha qualidade. Isso é um problema muito sério, principalmente para o negócio. Sem dúvida. Okay? Então, esse é o primeiro ponto. Então, se eu tenho um intervalo, por exemplo, de 6 graus Celsius, a precisão desse termômetro deve ser de 1/10 disso. Então, 0,6 graus Celsius ou melhor. E aí eu olho para o meu instrumento e falo, cara, eu não posso comprar um termômetro no Mercado Livre de R$60. Ele não vai me atender isso. Então, a partir do momento que eu olho para o requisito de qualidade, eu automaticamente defino um requisito de medição. Só que esse requisito não está claro para mim. É preciso capacidade técnica para transformar isso. Então, da mesma forma que existe uma área de projetos, de processos, que vai olhar para um produto e transformar num requisito para a indústria, deveria ter alguém que olha para o processo de medição e transforma em requisito de medição. Perfeito. Ok? Então, isso é comum quando eu falo, por exemplo, na Alemanha, quando o cara vai especificar um processo de um carro, de um veículo, de uma peça, ele já especifica, ó, isso aqui tem essa tolerância e tem que ser medido com esse processo de medição. Então, já faz parte da especificação do projeto do processo, o processo de medição. Aqui no Brasil, a gente pula essa parte. A gente compra o mais barato. Né? A gente não entende que isso impacta um ao outro, que essa relação ela é direta. Né? Então, vamos imaginar que eu comprei o equipamento correto. Okay? Então, eu comprei o equipamento correto, eu identifico a necessidade de calibração, eu realizo a calibração, aí é o que a gente chama a etapa de calibração mesmo, identificar a necessidade. Aí a gente tem a verificação metrológica. Aí sim, ele atende os erros adequados, a faixa de medição, a estabilidade, o erro máximo admissível, ele atendeu essas especificações técnicas que eu defini? Pô, atendeu. Ok, eu coloco isso como aceitável e eu vou fazer uma checagem em certo intervalo de tempo até uma próxima calibração. Perfeito. Tá? Então, e por que, Neville? Mas eu já calibro, para que eu tenho que checar isso, gente? Nossa, imagina o seguinte, imagina que você é uma farmácia de manipulação, que você produz, sei lá, 2.000 medicamentos por mês, né? E você calibra cada um ano a sua balança. Em janeiro de 2021, você calibrou. Em janeiro de 2022, você calibrou e reprovou o resultado dessa balança. O que acontece? Se você é uma pessoa séria, que priva pela qualidade,
você entendeu que todos os medicamentos que foram utilizados pela ambulância estão em risco. Perfeito. Uhum. Você tem um ano. Por quê? Porque você não sabe quando aconteceu. Pode ser no próximo dia da calibração. Se eu faço checagens intermediárias bem feitas, então a cada 2 meses eu fui lá na minha balancinha, coloquei meu pezinho padrão bonitinho, olhei no documento técnico adequado, fiz um relatóriozinho bonito, e em outubro de 2021 eu fiz e estava ok. Então eu tenho uma garantia metrológica, uma garantia de processo de medição, que aquele processo estava adequado. Portanto, eu tenho novembro e dezembro que eu tenho que rastrear se houve algum problema ou não. Uhum. Né? Então, não é simplesmente calibrar para ter... Não, a calibração ela é uma garantia que aquele processo de medição te dá uma conformidade para que a conformidade do seu produto esteja adequada. Então, há um caminho trilhado aí, conectado entre as coisas. Então, tomei ação e decisão. Uma vez que eu aprovei ou reprovei esse instrumento, eu tomo a minha ação ou decisão. Então, se eu aprovei esse certificado, eu documento essa aprovação, eu aceito essa aprovação, e aí sim, eu vou guardar esse documento como evidência técnica para uma auditoria, como um registro técnico. Se eu reprovei esse resultado, eu tenho que, primeiro, avaliar o intervalo de calibração, eu preciso reduzir, não preciso reduzir. Segundo, eu tenho que avaliar o impacto no meu produto e avaliar se eu preciso abrir ou não uma não conformidade. Ok? Se há um trabalho não conforme, se é necessário comunicar ao cliente, né? Qual é o impacto que teve? Ah, não, foi momentâneo, não chegou no produto, chegou no produto, foi complicado. Né? Então, opa, cliente, tem que falar com ele. Ok? Então, alguma forma eu tenho que avaliar. Tá? Então, esses são os caminhos. Identifique a necessidade, faça uma verificação metrológica, tome ações e decisões a partir desse resultado. Né? E, se for reprovado, e é possível ajustar o instrumento, tá? Isso é um ponto importante, ele tem que ser recalibrado. Ok? Ainda há uma confusão entre calibração e ajuste. Tá? A calibração não arruma, não deixa o instrumento adequado. A calibração ela é uma fotografia do erro do instrumento naquele instante, numa condição laboratorial, inclusive. Ok? Então, é muito comum as pessoas ainda acharem, mas mandei calibrar, voltou com erro. Sim. E aí você vai analisar esse erro, se ele tem impacto no seu processo. Muito legal. Pô, Nivi, fantástico. Deixou muito claro a questão do processo, né? Você vê, é uma estratégia para o dispositivo, né? Para o equipamento, e não só fazer uma atividade específica, achar que ele está apto a fazer boas medições. Né? Não, e outra, assim, a coisa parece simples, né? Mas assim, quando eu olho para um processo de medição, eu tenho 5 elementos, tá? Eu tenho o que eu quero medir, que é o mensurando, a grandeza que eu quero medir. Eu tenho como eu vou medir isso, que é o método. Okay? Eu tenho as condições ambientais que isso está acontecendo. Perfeito. Eu tenho a pessoinha usando o instrumento, o famoso operador, e eu tenho o próprio instrumento de medição. Ok? E às vezes eu erro no básico, que é o que eu quero medir. Eu vou dar um exemplo real aqui. Eu fiz uma consultoria de grande porte, numa mega indústria de alimentos. E o invase dessa indústria dependia de uma grandeza chamada densidade. Então, massa sobre volume, a gente aprende lá naquela regrinha básica. Só que eu tenho 2 densidades estabelecidas hoje. Densidade relativa e a densidade absoluta. Então, essa empresa ela tem que atender os órgãos regulamentares do Brasil. Então, o Inmetro, enquanto produto pré-medido, consumidor, e o Ministério da Agricultura e Pecuária, o MAPA, enquanto a qualidade do produto alimentício. Ok? Um indicador de qualidade de um produto lácteo é a densidade relativa. Perfeito. Só que para eu fazer um invase de um produto, é a densidade absoluta, que é o volume. Ok? Então, o que acontece? Essa empresa, por facilidade de processo, por não entender a importância de um processo de medição nesse momento, ela usava a densidade relativa, que era utilizada pelo laboratório para definir a qualidade do produto, do controle de qualidade, para ajustar o volume das máquinas em relação ao Inmetro. Só que, o que é a densidade relativa? A densidade absoluta sobre a densidade da água. Perfeito. Isso dá uma diferença de 1,5% a 2%. Ok? Então, o que significa isso numa empresa que faz 400 mil caixas por hora em uma máquina somente? Tá? Okay? Significa que ela invasava 1 ml, 1,5 ml a mais por cada caixa desnecessariamente. Ok? O que estava errado lá? A grandeza que eu estava medindo. Mensurando. Perfeito. Perfeito. Então, quanto que vale isso, Nevi? Bom, para um produto só, que a gente viu, para uma linha só, 6,5 milhões de reais. Perfeito. Aproximadamente. Imagina isso em 10 linhas rodando, em 6 fábricas no Brasil. Sem dúvida. O valor é absurdo. Absurdo. A gente está falando de milhões e milhões de reais
Simplesmente porque eu não defini claramente a grandeza que eu quero medir. Perfeito. E você já entrou, né, agora, Neville, de um jeito assim, né, já deu um spoiler aqui sobre como que a gente pode ganhar dinheiro com isso, né? E essa era a minha próxima pergunta. Você vê que interessante. A gente hoje, fazendo esse processo de uma forma mais qualificada, você economiza, né? Você tem aí um processo. Explica um pouco melhor isso agora para a gente, com as questões mais técnicas, porque você já fez essa apresentação para mim uma vez e eu fiquei assim muito... Assim, hoje são poucas pessoas que pensam assim, conhecem esse racional. Explica um pouco como que você, por exemplo, ajuda as empresas como Metroex para fazer isso, né? Você já deu um exemplo, né? Mas existe um método para isso. Explica um pouco do método, como é que você... Com certeza. Existe Bom, assim, primeiro que a tecnologia vai possibilitar a gente integrar o controle de qualidade com a metrologia. Então, esse é o grande diferencial que a gente consegue com o Metroex. Então, imagina que a gente coloca as informações dos instrumentos lá, dos padrões, dos erros, das incertezas, e eu consigo, na hora que o cara vai usar isso para determinar a qualidade do produto, ele pegar as informações que estão no certificado, corrigir os erros, avaliar as incertezas e fazer isso de uma forma muito mais assertiva. Ok? Legal. É impossível você imaginar que um cara está lá no laboratório de controle de qualidade, ele está usando um medidor de pH, ele vai lá pegar o certificado, deixa eu ver o erro aqui, vou compensar o erro lá, tal. Não, a tecnologia vai fazer isso de forma abstrata. Perfeito. Okay? Então, vai permitir que você use uma coisa de correção, você declare incerteza e calcule risco de medição. Só para dar um contexto, o que é o risco de medição, gente, no controle de qualidade? É você aprovar um produto reprovado ou reprovar um produto aprovado. Tá? Isso pode acontecer? Muito. Isso vai acontecer. Você está correndo esse risco e vai acontecer. Ok? Não tem como não acontecer. Isso vai acontecer. Como que eu minimizo esse risco? Com um processo de medição adequado. Ok? Então, primeiro ponto, Ivo, como é que a gente ajuda as empresas? A ganho de informação. Então, quando eu tenho um processo de medição adequado, eu consigo enxergar a variação do meu processo de forma adequada. Ou seja, eu passo a realmente entender como o meu processo se comporta. Ok? Então, vou dar um exemplo bem simples aqui para você. Na área de automobilística, Six Sigma, a gente tem todo esse trabalho estatístico. Eu gosto muito de estatística, já você sabe bem disso, mas tem um tal do índice do CP, do PP, do PPK, do CPK, os famosos índices de capacidade e desempenho. Ok? Uhum. Se eu tenho um processo que tem um CPK de 1.33, ok? 1.33, e eu tenho um instrumento que varia em torno de 30% da tolerância do processo, o meu CPK percebido é 1,04. Ok? Perfeito. Então, ao medi-lo, eu pedi capacidade. Olha que coisa interessante. Tá? Quando eu utilizo 10% da tolerância, que é a regra de ouro da metrologia, eu vou enxergar 1,24. Então, eu perdi pouco capacidade. Olha a diferença. Eu saio de 1,04 para 1,24. Você sabe que a automobilística baixou de 1,33, amigo. Você nem entra na linha. Exatamente. O cara para de fornecer na hora, acima de 1,33, para a gente começar a conversa. Perfeito. Né? E aí, onde está o problema? No instrumento. No processo de medição. Sabe quantas pessoas vão olhar para isso hoje na face da Terra? 0,001% aqui no Brasil. São poucos. Vai trocar a máquina, vai querer ver o operador, vai mexer na planilha, vai ver resultado, não vai olhar para o processo de medição. Então, primeira coisa é ganho de informação. Eu vou errar menos porque eu estou pegando a informação correta. Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, se eu erro menos, eu vou reduzir retrabalho. Ok? Primeiro ponto. Tá? E aí que vem a grande questão, eu sou capaz de realmente tomar ações assertivas. Tá? Então, aquela história que a gente vê muito tempo também em auditoria, você sabe, né? O cara fala, pô, todo mês acontece isso, aquela recorrência do problema. Por quê? Porque você não sabe onde está o problema. Sim. Tá? Essa que é a grande questão. Bom, então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, tá? Eu passo a reduzir erros, reduzir questões financeiras, por exemplo, com devolução de produto, com garantia, com custo de viagem para o cara para uma assistência técnica. Ok? Esse é o primeiro ponto. Esse é o segundo ponto. Tá? Outro ponto importante eu consigo começar a entender onde é que estão os custos do meu processo. Como assim, Neville? Porque assim, o custo total de um processo é o custo de produzi-lo, mais o custo de inspecioná-lo. Perfeito. Okay? Só que tem um porém nessa questão. O custo de inspecioná-lo afeta o custo de produzi-lo.
custo de manufatura. Por quê? Porque se eu inspecionar ruim, eu aumento o retrabalho, eu aumento o desperdício, eu aumento o setup de máquina, eu aumento, né, máquina parada, eu aumento um monte de coisa, o famoso 8 desperdícios do Lean ali, né? Um monte de coisa, deslocamento desnecessário, né, estoque desnecessário, um monte de coisa. Por quê? Porque você está medindo errado. Então, quando eu olho para o custo de inspeção de uma forma mais consistente e melhoro isso efetivamente, eu automaticamente melhoro o custo de produção. Perfeito, perfeito. Okay? Então, são maneiras que a gente tem de realmente gerar lucratividade para o processo. Tá? Outra coisa que a tecnologia pode ajudar, por exemplo, né? Quando eu tenho um programa de calibração funcionando efetivamente, com consistência, com checagem e tudo mais, eu posso começar a fazer análises estatísticas bem fundamentadas para aumentar ou diminuir um período de calibração e chegar no que a gente chama de intervalo ótimo de calibração. Nem muito grande, nem muito pequeno, mas o adequado para a gente detectar tendências, né? A própria ISO 9000 fala muito, né? A gente tem que buscar detectar tendências, né? Então, o MetroX tem inserido dentro deles atividades e análises estatísticas, como, por exemplo, o método Schumacher, que vai permitir que você faça isso de forma automática. E não porque eu quero reduzir custo. Aumenta a calibração aí para 2 anos porque está caro. Senhores, né, tem a famosa frase do Deming, né? Se você acha caro treinar uma pessoa, imagina não treiná-la, né? Então, se você acha caro calibrar um instrumento, imagina não conhecer o erro dele no seu processo. Exatamente. Quanto custa isso? Tá? Então, são vários aspectos de negócio que a gente tem relacionado quando a gente fala em medição. Tá? Perfeito. E o caminho que eu costumo dizer, né? A gente tem um artigo muito interessante que é o Productive Metrology, metrologia produtiva, que é um conceito que quando a gente usa a metrologia para realmente agregar valor ao negócio. Né? Então, ele tem um gráfico que ele fala assim, você começa na medição, o conjunto de medições te gera uma informação. Um conjunto de informações vai te gerar um conhecimento. Um conhecimento ao longo do tempo vai te dar um know-how. Perfeito. A sabedoria. E o que diferencia o conhecimento da sabedoria? A sabedoria é aquele ponto que a gente tem a capacidade de agir preventivamente. Conhecimento é assim, eu estou entendendo o que está acontecendo. Sim. Isso é conhecimento. Okay? Agora, a sabedoria eu entendo o que está acontecendo e eu sei o que vai acontecer. Então, a gente fala tanto em melhoria contínua, a gente fala tanto em ação preventiva, riscos, né, e tudo mais, mas quando eu tenho a capacidade de ter um histórico de medição, com ganho de informação, com geração de conhecimento, ao longo do tempo eu tenho know-how para realmente fazer isso. Perfeito. E, Neville, você falou uma coisa interessante agora, né, que me vem aqui de uma forma muito forte, né, que é a questão do conhecimento da sabedoria. É fundamental o fator humano aqui, né, de você ter uma empresa que entenda um pouco mais do processo, né, de gestão de instrumentos e calibração, do processo, né, de você ter um time operacional que execute isso também, e o operacional que eu digo, do profissional que está desde o laboratório executando as medições, do pessoal de linha. O processo de qualificação é fundamental para que isso dê certo, né? Não adianta você ter um MetroX fantástico lá implementado se o seu time aqui está desqualificado. Me fala um pouco sobre qualificação, o que você recomenda, como é que as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, eles podem fortalecer o conhecimento nessa área. Dá uma dica aqui para o pessoal. Cara, você tocou num ponto duro no meu coração agora. Foi? Por quê? Duro, cara, duro. Porque assim, primeiro, nossa qualificação, a grande maioria, ela é muito técnica no sentido de separar o conceito de metrologia para como se fosse uma coisa simplesmente técnica, né? E eu costumo brincar que metrologia, embora seja uma ciência, né? A ciência da medição, ela é uma ciência social. Por que é uma ciência social, Igor? Porque ela é inerente à necessidade de uma sociedade. A história original da metrologia, ela começa com a fundamentação da agricultura. Então, a partir do momento que eu tenho a necessidade do humano sair do caçador-coletor e começar o início do agricultor ali, eu tenho medições, contagens, eu tenho o início da metrologia. Que legal. É aqui que começa. Então, a partir da necessidade humana de sobrevivência num local, nasce a necessidade de se medir. Então, a medição é inerente ao humano. Okay? Não tem como. O problema é que ela é tão comum no nosso dia a dia que ela se transformou em algo abstrato. E a gente perdeu a noção do impacto disso na nossa vida. Interessante. Agora, quando eu olho para o negócio, quando eu olho para resultado, para controle de qualidade, eu não posso tratar isso de uma forma banal. Não posso.
Concordo. Tá? Isso tem impactos reais na nossa vida. Recentemente eu estava acompanhando um vídeo na internet, acompanho um canal americano que fala sobre ciência de uma forma bem abrangente, várias formas. Ele estava dentro do NIST, num laboratório de medição de massa que tem a capacidade de medir massa em nanogramas. Sim. Nanogramas. Aí, Neville, para que eu quero medir isso? Gente, porque a gente está medindo capacidades atômicas. A gente está medindo a metrologia quântica. Neville, o que vai se importar na nossa vida? Não se sabe. Ninguém tem essa resposta, mas isso é a ciência. Isso é a metrologia também ajudando as outras ciências. Então, agora, quando eu olho isso para a indústria, quando eu olho isso para o processo, onde que está essa capacitação? Bom, primeiro, a gente precisa entender que a capacitação não é de uma área. A capacitação é da indústria como um todo. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? E quando eu olho a questão, desde a questão técnica até uma pós-graduação, infelizmente a gente ainda está muito acostumado a querer mostrar para o cara aprender a usar o instrumento, aprender a fazer o cálculozinho de erro, e não correlacionar isso com o impacto na vida real, impacto no dia a dia, e principalmente, Ivo, com o impacto nas outras áreas. Então, talvez esse seja a maior falha desse processo. Mas se você quiser hoje se capacitar, eu vou te dar primeiro 2 dicas. Primeiro, estude matemática e estatística. Comece por aí. Se você quer fazer metrologia para valer e não tem uma base mínima de matemática e estatística, você vai decorar coisas, não vai compreendê-las. Okay? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Aí sim, quando tem uma base, aí sim eu começo a olhar para a metrologia e não necessariamente para a parte técnica. Vou dar 2 livros aqui que eu recomendaria vocês lerem. Então, a Medida do Mundo, tá? Para quem não conhece esse livro, é um livro de história da metrologia, tá? Que fala disso. E o livro do Armando, que é o Fundamentos de Metrologia e Instrumentação, que é um livro que tem conhecimento técnico, mas de um jeito mais simplificado. Tá? E aí sim, se vocês quiserem ir para uma graduação, para um técnico, alguma coisa, né? Aí vocês podem trabalhar nisso. Existe hoje certificação de metrologista pela BNT, eu acompanhei a norma, tá? Aqui eu vou fazer um desabafo, eu acho uma vergonha o que fizeram, tá? Colocar que como se o metrologista tivesse que fazer ajuste nas coisas, tal, como se metrologia fosse uma coisa de uma área que tem que ser feita ali, um instrumentista que vai lá, faz um zerinho, mexe no parafuso e tal, e acabou, tá? E a metrologia está muito além disso, então eu acho que os próprios metrologistas hoje falam, não sabem vender o negócio, não sabem falar de metrologia, né? Então, mas pensando nessa capacitação, Ivo, uma coisa que me incomoda é que a metrologia ela não está na área da metrologia. Então, o cara que faz inspeção de recebimento de matéria-prima está fazendo medição. O cara que está no processo no meio da linha está fazendo medição. O cara que está no laboratório de controle de qualidade, no físico-químico, no microbiológico, está fazendo medição. E aí você tem um cara lá da área de metrologia que fala só dos instrumentos, calibra, emite certificado, mas ele não fala, ó, esse erro que você está no controle de qualidade está atrapalhando o seu resultado. Isso aqui que está no processo na linha está interferindo no ajuste da máquina. Ele não correlaciona isso. Entende? Então, a metrologia hoje, e infelizmente, inclusive na formação, ela acaba num documento chamado certificado. E esse é um dos grandes problemas do nosso negócio, né? A nossa baixa capacidade produtiva no Brasil hoje tem muito a ver com a nossa baixa capacidade metrológica. Né? Muito a ver, lamentavelmente a ver. Então, o MetroX é uma das minhas atividades, a gente até brincou aqui, ano que vem a gente tem algumas coisas que nós queremos fazer, ações para promover o conhecimento meteorológico no Brasil. Então, nós vamos ter o Dia da Meteorologia na Forlógica, assim como tem a Semana da Qualidade, né? Nós vamos promover ações nesse sentido, nós vamos trazer gente qualificada para falar disso tecnicamente, mas também enquanto negócio, né? Nós temos que levar a metrologia além do laboratório, então, nossa tecnologia MetroX, ela fala com controle de qualidade, ela fala com a indústria, ela fala com o laboratório de recebimento. Então, o cara que faz análise lá do recebimento, ele vai fazer, sei lá, pH, condutividade, um teor de gordura, uma medição de viscosidade do produto, tudo isso a gente coloca no MetroX, utilizando os padrões dos equipamentos, colocando o erro, utilizando a incerteza para avaliar a tolerância do processo, definindo o risco de medição. Toda essa análise estatística fundamentada eu consigo colocar na tecnologia. Okay? Então, quando eu tenho a tecnologia, e aí essa é um grande diferencial nosso enquanto Forlógica, e a capacidade técnica, que nossos concorrentes hoje não têm nesse nível, né, que fale nesse nível, com referência nacional, internacional, para discutir isso enquanto negócio, né,
aí sim a gente vai conseguir transformar o nosso cliente. Né? E vamos falar em ROI aqui, né? E vamos falar na linguagem de negócio, só para você ter uma ideia de retorno de investimento. Eu tenho alguns documentos que só falam nisso. Bem interessante, depois a gente pode até compartilhar com a equipe aqui, que está nos assistindo. Existe um documento do governo do Reino Unido, como se fosse o Ministério da Economia do Reino Unido, que ele faz uma análise na Europa dos principais investimentos em relação ao produto interno bruto e o retorno de investimento do produto interno bruto em metrologia. A estimativa, em média, é de 3 a 5 vezes. Então, para cada 1 milhão de euros investido em aspectos de metrologia, o retorno esperado é de 3 a 5 euros de produtividade. Né? E olha que interessante, ele cita que alguns exemplos dentro do processo que eles foram, das pesquisas que eles fizeram, em indústrias, em processos específicos de metrologia, o retorno pode chegar de 15 a 25 vezes. Tá? Então, olha que coisa, como é o caso ali, por exemplo, que eu citei da consultoria. Então, eu invisto 100 mil reais num equipamento adequado, num processo de medição adequado. O meu retorno vai ser 2 milhões e meio de reais, porque eu vou parar de perder dinheiro com coisa que eu não precisava. Que fantástico. Mais ou menos isso. Não é tudo, é muito dinheiro. É muito dinheiro, tá? Então, só que é aquela história, né? O cara olha os 100 mil, é difícil chegar para a diretoria, o cara, não, mas como eu vou chegar para o cara falar que vai 100 mil? Você vai falar para o cara que você vai fazer um planejamento com o ROI, vai mostrar onde você vai ganhar dinheiro, onde você vai deixar de perder. Então, tá vendo? A gente gastava 40 mil por ano, a gente vai gastar agora 4 mil por ano por causa disso. Faz 36 vezes 12, apresenta essa conta para o cara e fala, 100 mil tá pago em 4 meses. Agora, você imagina o desafio, né, Neville, de convencer os executivos brasileiros que têm pouco conhecimento nisso, né? Você tem que ter uma consistência de argumento muito grande, porque não é comum você aumentar, isso é visto como um custo, né, assim, visto como uma cara, você vai custar para o processo, não vai me ajudar em nada, uma despesa ali que eu quero tirar da minha frente. E se você hoje tem uma gestão de calibração, com uma ferramenta como o MetroX, com uma inteligência nesse processo, a empresa ganha muito. Eu vejo que tem um desafio também, né, não sei sua opinião para isso, para os executivos brasileiros. Eu acho que eles têm dificuldade de ver, né? Não sei o que você acha. E assim, não só, tá? Mas principalmente em indústrias de médio porte. Tá? De grande porte, muitas vezes tem bons equipamentos, mas tem baixa capacidade técnica. Sim. Então aí não gera valor, entendeu? Aquilo que a gente fala, tem... E é lamentável, porque assim, às vezes tem gente, tecnicamente você fala, cara, com mestrado, até doutorado dentro dessa indústria, só que a ciência metrológica não foi levada a eles. Então o cara tem um doutorado em processos químicos, mas ele não entende que os instrumentos erram. E que os erros desses instrumentos afetam o que ele está percebendo, porque ele não aprendeu isso na universidade. Ele sabe química orgânica como ninguém, sim, né? Mas ele não entende que os aspectos de metrologia afetam os cálculos que ele está fazendo. Então, sim, isso é lamentável, porque todo engenheiro, todo cientista deveria ter uma base mínima de metrologia. Todo técnico, uma base mínima de metrologia, seja a área que for, né? Por quê? Porque eu costumo dizer que a metrologia é a ciência mais metida à besta de todas. Porque ela afeta na física, na química, na biologia, na metalurgia, tudo que tiver de estudo, de alguma forma, tem medição. Claro. Então, se tem medição, tem aspectos de metrologia. Então, a metrologia é a ciência que habilita as outras ciências. É a ciência que permite a evolução das ciências. Então, às vezes, para você descobrir algo novo, você tem que primeiro descobrir o método de medir aquilo de uma forma diferente, para depois perceber aquilo de uma forma a descobrir realmente o novo. Então, é impossível fazer qualidade real sem metrologia. Né? Não tem como. Então, se você despreza isso na sua empresa, executivo que está nos escutando, saiba que você está cometendo um erro gravíssimo de negócio. Uhum. E nesse processo de qualificação, né, que a gente estava falando, eu acho que é importante falar, obviamente, de uma forma muito objetiva e rápida para o executivo. Então, uma palestra de 1 hora para falar o que é um processo de calibração, de gestão de instrumentos profissional e alto nível. Entrar num time de gerência e falar um pouco, e também do time operacional. Quando vocês entram num cliente com o MetroX, o Neville, vocês fazem uma proposta de treinamento, de divulgação técnica, mas assim, óbvio, é proporcional aos cargos. Você já fez isso? Como funciona quando você... muitas vezes a gente
tem dificuldade nos grandes clientes. Nos médios clientes é mais fácil, né? Mas nos grandes clientes tem aquela estrutura, fala com compras, fala com tal, né, e tudo mais. E muitas vezes o cara não tem a percepção do que ele vai levar junto com o MetroX, né? Ele muitas vezes nos compara com um cara que é um cara que vende um instrumento junto com o software dele, né? E o nosso sistema ele não é isso. Nosso sistema é um sistema que permite que ele tenha uma inteligência metrológica associada a uma gestão de processo de medição. Então, eu não estou oferecendo um sistema para o cara calcular incerteza. Não, eu estou oferecendo um sistema para que a incerteza seja útil para ele na tomada de decisão para minimizar o risco de medição que ele tem no produto. Perfeito. Então, é difícil de perceber isso, entende? A gente está nessa, eu estou aqui há 3 meses, né? A gente está nessa construção que você colocou agora, nesse momento que a gente está agora, exatamente o que a gente está fazendo. Então, a gente reposicionou o produto, a gente mudou a marca, a gente mudou o olhar dele, a gente agora fala em ensaios, fala em controle de qualidade. Então, a gente tinha uma visão muito ainda, um foco muito nichado em calibração. E agora, com a minha vinda para cá, nós estamos buscando justamente isso, tá? Então, primeiro apresentar o produto como um novo posicionamento, fala que eu não estou aqui para te ajudar a colocar certificado em algum lugar. Não, eu estou aqui para que você use as informações metrológicas para tomada de decisão e melhoria da sua qualidade. Então, esse é o primeiro reposicionamento que a gente tem. Mas isso é uma construção, você sabe que isso não é de uma hora para outra, né? Mas é assim mesmo que a gente quer enxergar ele, que a gente tenha esses níveis de entendimento, que nesse cara aqui eu falo enquanto negócio, nesse cara aqui eu falo enquanto aplicação prática de processo, nesse cara aqui eu falo enquanto gestão de processo de medição, registro técnico, né, aquela coisa mais operacional. Esse cara aqui está entendendo o impacto no controle de qualidade, está reduzindo o risco de medição, esse cara aqui está entendendo quanto eu deixei de perder, quanto que aumentou minha lucratividade, quanto que aumentou minha rentabilidade. Então eu tenho esses níveis de entendimento. Levi, assim, primeiro que foi uma conversa muito legal, muito técnica, assim, a gente, é uma aula aqui em 30 e poucos minutos, ter vocês, né, próximos, vocês estão próximos da gente, né, da SG4, a ForLogic, junto com o Qualiex e também o MetroX, a gente utiliza, né, você sabe disso, né, toda a tecnologia de vocês nas nossas operações, e eu entendo que realmente é uma jornada que vocês estão construindo para levar essa temática num nível mais alto, né, de excelência para o mercado. Eu acho que o que vocês fizeram, né, o que já tinha de MetroX com o teu conhecimento foi eu acho que um casamento muito rico e que o mercado ganha muito. Então, deixo você para, primeiro, agradecer o seu tempo, né, a sua disponibilidade e deixar você com as últimas palavras aqui, o que você pode falar para os nossos ouvintes e sobre esse tema para a construção do futuro nessa jornada de uma gestão mais excelente de calibração. Primeiro eu vou deixar uma provocação para vocês, vamos fazer um workshop MetroX SG4 aí esse ano de 2023. Com certeza. Falando um pouquinho de metrologia com negócio, né? Acho que a gente tem bastante coisa para seguir nesse papo, né? Quero deixar aí para todo mundo conhecer o nosso site metrox.com.br. Vai lá, liga para a nossa equipe, entende a nossa proposta, o que a gente quer fazer. Me adiciona ali no LinkedIn, pode ir lá, Neville Fusco, não vai ter muitos, garanto para vocês. Né? E o que eu queria deixar aqui de últimas palavras gente, todo conhecimento de processo começa pela busca de informação adequada, válida e confiável. E isso depende de qualidade de medição. Se você não tem qualidade nas suas medições, se você não é capaz de identificar a variabilidade, conhecer os níveis de erro e incerteza, você provavelmente não conhece a qualidade do seu produto, provavelmente você não conhece a qualidade do seu processo, provavelmente seus indicadores são mais dores do que indicadores reais. Né? Então, busquem qualidade de medição para aí sim buscar a qualidade do processo do produto. Senão vocês estão invertendo a lógica da coisa. Então, e aí vira sofrimento, vira caos, vira repetição de problema, vira aquele dia a dia da qualidade, falando, mas nossa, a gente não, sempre a mesma coisa, sempre aquela coisa. Tá? Então, pensem em como vocês estão obtendo a informação. Essa é a dica final que eu queria deixar para vocês aí. Tá bom? Ivo, muito obrigado, cara. É um prazer demais estar com vocês. A gente já teve alguns projetos aí. Estou à disposição de vocês para novos projetos também, agora como executivo aqui no MetroX, né? Mas mais do que isso, vamos trabalhar junto aos seus clientes para que a gente possa levar esse conhecimento, como você falou, metrologia com excelência, né? Por isso do MetroX, né? Metrologia no nível
elevado nesse país, né? Para que aí sim a gente comece a ter uma produtividade alemã, uma produtividade americana, canadense, japonesa, né? Buscar esse nível de produtividade para o nosso país, para as nossas indústrias, para as nossas empresas. Muito bom, Neville. A gente fica muito feliz de ter você próximo da gente. A gente, obviamente, recomenda fortemente, né, o que os nossos clientes consultem. A gente já naturalmente no dia a dia já recomenda. E ter você aqui com esse vídeo mostra bastante o nível de discurso e a parte técnica que vocês constroem. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer. Obrigado aí pelo seu tempo. E, pessoal, obrigado aí a você que acompanha o nosso canal, acompanha o nosso podcast. Muito obrigado. Espero que o discurso aqui do Neville possa ter ajudado você a abrir aí caminhos de qualificação nesse tema, que é um tema fundamental para qualquer indústria, para qualquer processo. Então, muito obrigado a você, Neville. Obrigado a você, ouvinte. E até o próximo podcast, pessoal. Até breve. Valeu.